Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim olhando o mercado do boi. E, em especial, a gente está olhando a questão da oferta de animais. É um momento bastante delicado. Todo ano, você que é pecuarista sabe que é um momento de concentração de oferta, porque a condição da pastagem acaba ficando pior aí e o pecuarista se vê obrigado a colocar os animais para abate. Mas esse ano o que a gente tem visto é uma certa sustentação nos preços. Será que vem da oferta? Perguntas para o Iago Travagini. O Iago é lá da Agrifato, conversa com a gente direto lá de Cuiabá, no Mato Grosso. Seja bem-vindo, viu, Iago? Obrigado pela participação. Qual o poder da oferta nessa sustentação aí dos preços, pelo menos uma sustentação que a gente tem visto firme até agora, né, Iago? Já há algumas semanas já o preço da arroba se mantendo em patamares firmes, né? Boa tarde. Então, é exatamente isso. Agradecer a todo mundo aí primeiro, né? Mas o que a gente tem visto a gente já passou, vamos fechar aí quase a metade do ano, e o preço da arroba aí que cambaleou, mas no final das contas a gente teve um preço em São Paulo se consolidando na faixa dos R$ 200 aí, e muito por conta também da oferta. A gente discute bastante a exportação está muito boa, mas acho que vale reiterar que a gente está num período de retenção de fêmeas, o ciclo pecuário virou, e a oferta reduziu bastante. Então, a gente já trabalha aí num cenário de que a oferta esse ano vai ser bem menor do que a do ano passado, com estimativas aí de 10 a 15% de redução no volume de produção de carne. Então, provavelmente, esse é um dos fatores. Na verdade, o que a gente tem é uma demanda externa que dá sustentação e uma oferta que também colabora para que os preços não caiam demais. Se a gente tivesse num ano que é de descarte de fêmeas, a gente poderia estar vendo um preço em queda, mas não é esse caso. A gente está num ano de retenção de animais, e essa retenção de animais tem causado uma reposição mais cara e também o preço do boi sustentado. Então, é uma conjectura de fatores que levou a gente para ter esse patamar aí de preço sustentado nos R$ 200 para a roupa. Você Então, citou aí esse índice de 10 a 15% de redução no volume de carne, que está em linha com o que o IBGE já mostrou no primeiro trimestre do ano, né? Redução no volume de abate de 9 e alguma coisa, quase 10% também, né, Iago? Então, é uma tendência, deve se confirmar isso ao longo do ano de 2020? assim, a nossa perspectiva é essa, Alessandro. Por quê? 9% era quando não tinha coronavírus, era quando as plantas frigoríficas estavam abertas e não tinha um problema de fechamentos, e foi durante o primeiro trimestre. A gente não tinha nenhum problema ali de fechamento de planta por qualquer problema devido a coronavírus. E ainda assim caiu 9%, ou seja, a gente tinha uma perspectiva já de queda na oferta de animais. Com o coronavírus, com planta reduzindo o abate, com ajuste produtivo, porque precisa adequar as plantas. Então, tudo isso a gente já leva para uma conjectura de que o ano 2020 a gente vai produzir menos animal, a gente vai produzir menos carne, porque o mercado interno ele não vai ter essa capacidade de consumir toda essa carne a preços acessíveis. Então, o que a gente vê é que 2020 a gente vai ter intensificado essa queda, porque coronavírus e também o confinamento. As perspectivas de confinamento já mostram um confinamento menor, e se essa conta do confinamento aí não fechar, e de certa forma quem já planejou não estava fechando, a tendência é que a gente tenha em setembro, outubro também uma entrega menor de animal e, consequentemente, uma produção de carne menor. Então, na conjectura de 2020, a tendência é que a gente tenha um abate, consequentemente, uma produção de carne de 10 a 15% menor em 2020 na comparação com 2019. Agora, quando a gente fala de oferta de animais menor em geral, isso é mais perceptível nas fêmeas, nas vacas, Iago? Ou acontece, ou pode acontecer também com o boi? Então, acontece dos dois lados, mas mais intensificado pelas fêmeas. Justamente porque as fêmeas, agora ela está passando por um processo de retenção. A gente vinha até 2018, 2019 com um processo de liquidação, de abate de fêmeas. Por quê? Porque o preço do bezerro não estava compensando, o criador precisava fazer caixa, ele abatia as fêmeas mais improdutivas. Agora o preço começou a faltar bezerro no mercado, a curva de preço do bezerro começou a subir, o cara vai começar a reter fêmea para produzir bezerro. É normal, é ciclo pecuário que normalmente acontece. Então, o que a gente tem agora
É uma falta de fêmeas, justamente por conta dessa fase do ciclo pecuário, que também é intensificada pela falta de bezerros. Querendo ou não, a gente abateu muitas fêmeas, os bezerros diminuíram a produção e agora a gente tem menos boi no mercado também. Então, são uma quantidade menor ainda de fêmeas, mas acompanhado por uma quantidade menor de bois também. E além disso, tem outro fator, que é as novilhas. As novilhas estão sendo uma das categorias muito demandadas pelos compradores de carne pela apreciação do mercado desse tipo de animal. Então, são menos fêmeas que estão chegando para reproduzir, por conta dessa necessidade do mercado de atender essas novilhas aí de 12 a 24 meses mais demandadas. Então, isso é menos produção de bezerro lá na frente. Pois é aí que eu queria chegar então para entender esse cenário. É um cenário pontual, que a gente já está vendo a falta de animais, mas que pode respingar inclusive lá no futuro? Exatamente, é totalmente plausível assim que a gente tenha anos aí, tanto 2020 quanto 2021, de preços aí pressionados de certa forma pela oferta, pela restrição de oferta, por conta do ciclo pecuário. A gente vai ter uma oferta pressionada, os preços só não estão melhores justamente porque a gente tem uma demanda interna totalmente fragilizada. A crise econômica afeta o consumo das famílias. O consumo das famílias no primeiro trimestre, quando ainda não tinha o coronavírus instaurado, caiu 2%. Então, se a gente não tivesse o coronavírus, talvez a gente teria preços ainda mais pressionados, de certa forma, aí, por conta dessa oferta restrita, entendeu? Então, assim, é um cenário que tende a se manter em 2020 e, consequentemente, em 2021, porque o processo de produção de bezerro é demorado. Hoje, o cara que pensa, vou produzir bezerro, ele precisa parar, a fêmea precisa reproduzir, e vão 9 meses, até esse animal entrar no mercado são mais 8, então é uma conta aí de, no mínimo, 1 ano e meio, 2 anos, para a produção de bezerro que está sendo pensada agora entrar no mercado. Então, é uma conta aí que vai demorar a chegar essa oferta de novo no mercado. Bom, até agora a gente viu que isso deu sustentação para os preços, mas a partir de quando esse fator seria relevante para uma, digamos, uma alta das cotações, se é que isso pode acontecer, Iago? Então, o que a gente tem visualizado agora, no curtíssimo prazo, é um mercado ainda pressionado, justamente por conta de que a demanda não está boa, mas agora é um processo de sazonalidade de safra, então a safra que está entrando no mercado de boi é normal, o pasto reduz, a capacidade da pastagem, de suporte da pastagem dá uma reduzida e o cara começa a vender gado para se preparar para a seca. Então é normal entrar um pouco mais de oferta agora. Mas entrando aí já no médio prazo, quando eu falo médio prazo, 3 a 4 meses, cenário setembro, outubro, a tendência, intensificada pelo confinamento, é de que os preços comecem a subir com mais força, justamente por uma falta ainda maior de oferta e uma demanda externa que está bem e que deve continuar comprando quantidades consideráveis aí, justamente para uma questão de necessidade de alimentar, como eu posso dizer, uma segurança alimentar. Então, a gente vai ter um cenário ainda mais pressionado pela oferta nesses 3 a 4 meses aí para o futuro. Isso a gente não está levando nem em conta uma possível recuperação da demanda interna, né? A gente já está considerando um cenário ruim para a demanda interna, certo? Exatamente. Assim, o cenário de demanda interna, ele se consolida como ruim a partir do momento que a gente vê o número de desempregados aumentar ainda mais e, consequentemente, o consumo das famílias aumentar. Então, o número que o IBGE vai soltar daqui 1 mês, 2 meses, a realidade já está agora. Então, o consumo das famílias ele está ruim agora, ele talvez piore no curtíssimo prazo com o auxílio emergencial saindo, até a recuperação econômica, mas considerando ele ainda ruim, a tendência e o que o mercado tem mostrado é que a oferta está realmente restrita. Então, os preços vão continuar nesse cenário de 3 a 4 meses melhores. O que a gente visualiza é que eles estejam melhores justamente por conta dessa oferta restrita e com o mercado aí de consumo interno cambaleando, mas pode ser que ele melhore aí nesse cenário de médio prazo também. Então vamos analisar um terceiro fator que é a demanda externa e que a gente vê bastante consolidada esse ano, bastante firme, né? Enfim, tanto que agora em maio, me corrija se eu estiver errado, a gente exportou 155 mil toneladas de acordo com o SESEX. Alguma perspectiva de incremento dessa demanda externa e qual a possibilidade desse
possível incremento de demanda externa forçar preço, por exemplo? Ou uma alta viria mais de uma redução de oferta mesmo? Então, Alexandre, o que a gente tem, na verdade, é assim, os chineses continuam comprando bastante, a gente está numa dependência aí que a gente nunca viu de nenhum mercado, nem quando era Rússia, nem quando era Hong Kong, nem quando era Venezuela, eles nunca compravam tanto assim para a gente ter uma dependência de mais de 50% de um mercado único. Então, a gente está muito dependente da China. Isso tem sido bom, porque tem sustentado, mas é preocupante também no sentido de depender demais de um comprador. Então, assim, a tendência, o que a gente tem visto é que as exportações tendem a continuar boas, justamente a China ainda deve continuar comprando. A gente teve também uma exportação excelente de suínos, justamente por conta do que a China tem passado lá, uma crise de abastecimento de proteína animal, então eles devem continuar demandando, talvez pressionando um pouco os preços para baixo aí por conta de renegociação, a gente tem problema de desemprego que está aumentando lá também, então uma união de fatores que talvez faça a China renegociar os preços um pouco para baixo nas exportações. Mas ainda assim, acredito, e acho que a visão nossa aqui é de que as exportações vão seguir sustentadas, talvez não batendo novos recordes aí, mas vão seguir sustentadas justamente pela China. Só que ainda tem esse porém de que a gente ainda está muito dependente de um comprador, da China exatamente, coisa que a gente nunca foi só de um comprador. E os outros compradores nossos, Oriente Médio, que era China, Arábia Saudita, Irã, Israel, eles diminuíram muito as compras. Então, é preocupante, a gente tem que voltar a reativar esses mercados durante a crise, mas a demanda externa ela está caminhando bem e ela tem um poder sim de pressionar os preços justamente para cima, mas eu acho que um fator agora que está entrando na conta e que deve entrar mais na conta nesse futuro é justamente a oferta que vai cada vez mais se restringir. Esses mercados que você citou aí que reduziram as compras é em função de momentos específicos nesses mercados por causa da pandemia ou é por causa de preço? O preço da carne brasileira perdeu competitividade, Iago? Na verdade, o que pelo menos eu tenho, o que a gente tem visualizado e analisado aqui é que é um momento assim que eles pararam de comprar justamente por conta de uma crise que se formou. A China precisava comprar proteína animal, eles vieram, adquiriram o que a gente estava exportando, pagaram mais caro, mas até mesmo mercados que normalmente pagam muito mais caro do que a China, que é o caso da União Europeia, Itália sempre paga mais caro, Holanda, Alemanha, sempre compraram carne da gente e pagaram mais caro, eles diminuíram o volume de compra, sim, justamente porque aparentemente é uma crise mundial e isso vai afetar o consumo de todos os países do mundo nesse ano de 2020. 2021 já é outra história, e se a China continuar comprando o que ela está comprando hoje, e o Brasil continuar produzindo, conseguir produzir mais carne, a tendência é que a gente tenha um 2021 de exportação talvez ainda melhor por conta da volta de todos esses países voltado para a carne bovina brasileira. A última vez que eu vi, a China teve uma participação aí de quase metade da exportação brasileira. Continua mantendo esse patamar? Sim, eles estão, se não me engano, no mês de abril fechou 52% de participação. E se contar Hong Kong na história, que está ali nessa coisa de que vai virar, não vai virar China, a gente não tem certeza. Mas se contar Hong Kong, é mais de 62, 63%, se não me engano, de participação. Então, 60% da nossa carne exportada vai para a China, basicamente. Levando em conta que passa por Hong Kong e vai para a China, né? Exatamente. Bom, tá aí. Bom, então, pensando em cenários, não dá para pensar em preços pressionados nesse momento, Iago? No curtíssimo prazo, assim, para baixo, não muito. E para alta, a partir de julho, você acha que essa possibilidade existe em função dessa oferta que deve se restringir? A partir, assim, meados de julho, início de agosto, o que a gente visualiza é que, com uma oferta mais pressionada, os preços tendem a estar mais pressionados, sim, para cima. Muito bem. Vamos acompanhar, então. Iago Travagini, meu caro, obrigado, viu, pela participação. Volte sempre. Valeu, muito obrigado, Alexandre. Um abraço. Abraço para você. Tá aí o Iago da Agrifato comentando o mercado do boi aqui com a gente no Notícias Agrícolas e destacando a importância da oferta nesse momento de estabilidade dos preços. Era um momento bastante delicado em que se esperava aí
um aparecimento maior de animais compondo as escalas de abate e parece que isso de fato não está acontecendo, ou pelo menos não no volume e no ritmo que se imaginava anteriormente, a ponto de fazer os preços caírem. Tanto que as cotações têm se mantido. Vamos ver os preços então, vamos dar uma olhada no mercado, lá na B3. Alta para os negócios, junho, R$ 203,50, subindo 0,32%, para julho, R$ 203,90, alta de 0,49%, agosto, R$ 203,50, subindo 0,17%, e o setembro, R$ 203,50 também, uma alta de 0,25%. O indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 202,50, recuando 0,74%. São os números de hoje do mercado do boi. Obviamente a gente vai acompanhar o fechamento lá na B3, acompanhar toda a evolução dos negócios ao longo desse dia e no final do dia, você tem todas as informações e cotações finalizadas para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.